Pão ajuda ou atrapalha o seu emagrecimento? Seja bem-vinda aqui ao Nutrir Descomplicando, ao nosso encontro semanal Ajuda ou Atrapalha, onde eu explico para você, mulher, quais são as coisas que ajudam e que atrapalham o seu emagrecimento, que podem ajudar você a emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer, ou piorar a situação. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui é exatamente isso que eu ensino. Mulheres a emagrecerem mais de 10 quilos e se libertarem da ansiedade ao comer. E o nosso assunto de hoje é o pão. Será que ele ajuda? Será que ele atrapalha o seu emagrecimento? E vem cá, conta pra mim. Você, de verdade, hein? Você já tentou cortar o pão, eliminar o pão da sua alimentação para emagrecer? E deu certo? Funcionou? Eu trouxe esse tema justamente porque é uma grande dúvida, uma grande questão das mulheres. Será que tem que tirar o pão se eu quiser emagrecer? Tirar o pão emagrece mesmo? Emagrece quantos quilos? Até onde eu consigo ir sem o pão? Porque muitas mulheres cortam o pão, eliminam o pão para emagrecer. Já parou para pensar nisso? Por que isso é algo quase que automático quando a gente pensa em emagrecer? Existem alguns motivos para isso acontecer e eu vou explicar um pouquinho esses motivos e vou explicar também o que acontece no seu emagrecimento quando você resolve fazer isso, quando você resolve excluir, eliminar, cortar o pão. Então, um dos motivos que leva muitas mulheres a cortarem, eliminarem, restringirem o pão da sua alimentação é porque existe uma coisa chamada terrorismo nutricional em relação ao pão, em relação à farinha, em relação ao glúten. Então a gente ouve falar muito por aí na televisão, no Instagram, muitos profissionais, muitas pessoas falando, e até pessoas que não entendem de alimentação, de nutrição, de saúde, falando do glúten, da farinha e do pão. Então existe uma crença de que é a farinha que engorda, que é o glúten que faz mal, que o pão francês é um problema, que não pode comer, que o pão branco é o terror da mulher que quer engordar. E isso vai fazer com que a gente, logo que queira emagrecer, logo pense que tenha que excluir o pão, mesmo a gente gostando do pão, mesmo a gente querendo comer todo dia aquele pão quentinho com manteiga, enfim. Mas a gente aprende, a gente ouve tanto que pão faz mal, que pão engorda, que glúten é um problema, que tem que cortar farinha, que é a primeira coisa que a gente pensa em fazer. Então a gente começa a ter medo de comer pão, a gente começa a ter medo de comer qualquer coisa com farinha e só que a gente continua comendo, porque isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa alimentação, mas a gente vai comendo com medo. Então quando a gente quer emagrecer, uma das primeiras coisas que a gente pensa por causa do terrorismo nutricional é que o pão é um problema que a gente tem que cortar. Outro motivo que faz muitas vezes a gente querer eliminar o pão da nossa alimentação é porque pão, vamos combinar, né, mulher? Quer coisa mais prática e gostosa que um pãozinho lá no café da manhã, no café da tarde, enfim. Então, o pão, ele acaba sendo um alimento prático e um alimento muito gostoso. Por causa disso, a tendência é a gente exagerar no consumo do pão. E aí, quando a gente acaba exagerando, a gente tem a consciência de que tá demais. E, logicamente, a gente vai ganhar um pouco mais de peso, então a gente pensa que a gente tem que logo eliminar o pão. Mas nem sempre a gente ganhou esse peso por causa do pão em si. E nem sempre cortar o pão vai ser a solução para o emagrecimento acontecer. Porque se eu estou exagerando no pão, é muito provável que eu também esteja exagerando em outras comidas, em outros alimentos. E isso vai ser um problema muito maior, o exagero em si, do que o pão. E aí, um terceiro motivo que faz muitas vezes a mulherada sair cortando pão quando quer emagrecer, mesmo sem saber muito como, por quê e se isso traz resultado, é justamente a falta de compreensão, a falta de consciência sobre a própria alimentação. Então, o que é falta de consciência sobre a própria alimentação? E não perceber de fato como são os padrões alimentares,
que tipo de alimentos entram com frequência, que tipo de alimentos estão faltando, não conseguir perceber de que maneira está fazendo as refeições, se está fazendo nos horários mais adequados, como está lidando com a alimentação, não compreender a relação que existe com a comida. E isso impede muito mais de emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer do que comer um pãozinho lá todos os dias. Então, a primeira coisa que vem na mente da grande maioria das mulheres quando elas pensam que querem ou precisam emagrecer, seja 1, 2, 3 ou mais de 10 quilos, é isso. É cortar o pão. Por quê? Porque falta entendimento da própria alimentação, muitas vezes, porque o pão é um alimento prático e gostoso, o que leva muitas vezes a gente a exagerar, e porque existe um terrorismo nutricional horrível em cima do pão, em cima da farinha, em cima do glúten, o que acaba limitando muito as nossas escolhas alimentares e a nossa capacidade de pensar qual seria o melhor passo. Mas, olha só que interessante. Se realmente o pão fosse o problema da nossa alimentação, se realmente fosse o pão que fizesse a mulher engordar, por que que acontece de muitas e muitas e muitas mulheres pararem de comer o pão e não emagrecerem? Ou emagrecerem um pouquinho só e não continuarem tendo resultados? Eu, por exemplo, como pão todos os dias. Todos os dias. E muitas das minhas pacientes comem pão todos os dias também. E não é nem só pão integral, pão de grãos, pão disso, pão daquilo. Não. Pão francês, pão branco, pão caseiro, pão de aipim, pão de milho, pão simples. Muitas mulheres continuam comendo e conseguem emagrecer. E no consultório eu percebo que as mulheres que resolveram começar cortando o pão, eu percebo que tem mais dificuldades para engajar no processo de emagrecimento. Por que isso acontece? Porque não tem noção de como que tá toda a sua alimentação e porque emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer não se resume só a cortar o pão. Por vários motivos, tá? E eu vou explicar um pouquinho cada um desses motivos. Primeiro, cortar o pão, tá? Só fazer isso não vai fazer você emagrecer mais de 10 quilos, porque um único alimento, ele nunca vai ser o vilão do nosso ganho de peso. Não é nem o pão sozinho, nem o leite sozinho, nem o sorvete, nem o chocolate, nem a comida gostosa e saborosa, nem a pizza, nem o refrigerante, nem a cerveja. Nenhum desses itens sozinho, como alimento, vai fazer você ganhar muito peso ou perder muito peso. Então não adianta simplesmente de um dia para o outro cortar, parar de comer o pão para emagrecer. Isso não vai acontecer. O segundo motivo é que o fato de cortar ou excluir de uma vez só o pão, tá? Pode piorar a sua ansiedade ao comer. E por que isso vai acontecer? Porque quanto mais você tenta ficar sem o pão, mais vontade de comer você vai ter. Muitas vezes esse pão, ele faz parte da sua rotina, ele faz parte da sua vida. Você já come pão desde que você era criança lá no café da manhã e você gosta de comer pão. Então, quando você resolve de uma hora para outra eliminar o pão da sua vida, porque existe um terrorismo nutricional que fala que pão é um grande problema, você não vai aguentar por muito tempo sem comer aquele pão. E aí, quanto mais tempo você se força, você se obriga a ficar sem comer, mais vontade você tem. Quanto mais vontade você tem, maior é a probabilidade de chegar um momento em que você vai voltar a comer esse pão. Só que quando isso for acontecer, não vai mais ser um pãozinho ou 2 fatias, vai ser um pão inteiro, vai ser um saco cheio de pãozinho.
Então você volta a comer o pão com muito mais ansiedade. Daí você se culpa por ter feito isso, você se frustra por ter feito isso, você lembra que disseram que pão é um problema e você tenta cortar de novo. E aí você vai entrar mais uma vez nesse ciclo de tentar forçar a ficar sem e cair na tentação, e quando isso acontecer, acabar se jogando e comendo descontroladamente, compulsivamente, sem conseguir parar o pão. Então, pão não é o único vilão, e o fato de cortar ou excluir dessa forma pode piorar a sua ansiedade ao comer, justamente por causa disso. Porque você não trabalhou a sua relação com o pão, você simplesmente decidiu que você achou que tinha que cortar para emagrecer. E aí, isso vai muito mais atrapalhar você do que ajudar no seu processo de emagrecimento. O terceiro motivo de por que cortar o pão simplesmente não vai fazer você emagrecer mais de 10 quilos é porque vai acontecer de você tentar fazer isso, tirar o pão, cortar o pão, mas você não trabalhou com a sua relação com a comida, e aí o que acontece? Você acaba comendo outras coisas que antes você nem comia, ou coisas muito mais calóricas, inclusive, que o pão. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes você já cortou o pão e no lugar do pãozinho de cada dia, você começou a comer tapioca com queijo? Ou tapioca recheada com alguma outra coisa? Pois é, o problema é que tirar o pão simplesmente tirar o pão faz com que você tenha que colocar alguma coisa no lugar daquele pão, não é verdade? Então, se você simplesmente corta o pão e você não trabalhou a sua relação com o pão e com a comida, você vai lá e bota uma tapioca com queijo, que é 3 vezes mais calórica do que o pão. E aí, o que vai acontecer é que não vai ter o emagrecimento. E ainda acontece uma outra coisa. Você vai ficar como se fosse com um buraco alimentar ali, da saída do pão, que você vai precisar preencher, como se fosse um vazio dentro de você, mas não um vazio físico, uma falta. Você começa a sentir falta de alguma coisa, de alguma coisa, de alguma coisa que você não sabe o que é. E você nem sempre vai relacionar com pão. Então você vai começar a comer uma coisinha aqui, comer uma coisinha ali, pega daqui, pega de lá, e quando vê, tá beliscando o dia inteiro, justamente porque você cortou o pão, mas não trabalhou nessa relação com a comida. Você não trabalhou para conseguir diminuir a quantidade do pão, e sim simplesmente cortou. E aí acontece um grande problema. Sabe o que acontece quando você não entende essa relação com o pão, você não entende que o pão não é o vilão, você não entende que só cortar não vai fazer diferença no seu emagrecimento, principalmente se você for ansiosa ao comer? Você vai tirar o pão e esse vazio, esse buraco que existe, que começa a existir por causa da retirada do pão, você não vai saber como lidar com isso. Você não vai saber manejar isso. Você não vai saber o que fazer com esse sentimento que vai aparecer. E aí, mulher, você vai descontar isso, que é uma ansiedade gerada pela retirada do pão, de forma brusca, e você vai descontar isso em outros alimentos, principalmente os doces ou outros carboidratos. Porque pão é um carboidrato. Quando você simplesmente faz a retirada dele, sem saber porquê, sem saber como, sem organizar isso, você vai sentir falta desse carboidrato. Mas você não quer comer o pão, porque nem pensar comer o pão, porque pão faz mal, porque disseram que engorda, porque o glúten é horrível, dizem, né? E aí, você não sabe lidar com isso, o que vai acontecer? Você vai começar a descontar em outras coisas. E geralmente no quê? No doce. E aí, isso continua acontecendo, mulher. Você vai lá, você exclui o pão, e quando você menos se der por conta, você vai estar devorando uma cuca, devorando um bolo inteiro em outro momento, devorando qualquer outra coisa em excesso no lugar daquele pão, ou vai estar precisando de um chocolate, de um doce o tempo todo, ou você começa a beber álcool em maior quantidade do que a que você estava acostumada a beber, ou você começa a comer e a ter vontade de coisas que antes você não tinha.
Eu já ouvi pacientes me falarem: olha, cortei o pão, não emagreci nenhuma grama e agora tô com vontade de comer bala, que era uma coisa que antes eu nem tinha vontade de comer, eu nem comia, eu nem gostava. Então, olha o problemão, mulher, que você pode criar dentro do seu processo de emagrecimento simplesmente cortando o pão, porque te disseram que o pão que engorda, que o pão que faz mal, que é o glúten, que é a farinha. E por que isso acontece? Por que você pode acabar piorando até mesmo a sua ansiedade ao comer quando você tira o pão desse jeito? Porque o pão, mulher, tem um significado na nossa vida, na nossa cultura, na nossa história. A gente não come aquele pãozinho ali só porque a gente tem fome. Lembra que eu falei que quando a gente tira o pão desse jeito, a gente cria um espaço, um vazio, algo que precisa ser preenchido? Pois é por causa disso. E se o pão não está presente ali no teu dia a dia, você vai buscar preencher esse vazio com outros alimentos e em excesso. Porque esse espaço que fica quando você tira o pão, esse vazio que fica, não é só vazio de alimento, de comida. É um vazio da tua cultura, é um vazio de toda a tua história em relação ao pão, é um vazio do seu gosto pessoal por esse pãozinho aí que você está tirando. E o maior prejuízo disso, mulher, é que você vai tirar o pão, vai passar sofrimento porque tirou o pão, vai sentir falta de comer pão, vai descontar em muitas outras comidas que antes você nem comia, vai começar a comer mais de outras comidas para preencher isso e você vai ganhar peso. Você vai engordar. Só que aí, isso vai fazendo com que lá na frente você tenha ainda mais dificuldade de perder peso. Porque você vai ter mais peso para perder. E você vai estar mais ansiosa já também e acumulou mais uma desistência dentro desse seu processo de emagrecimento. Porque você foi lá, você cortou o pão, você descontou em outras comidas, você não deu conta de manter o pão fora da sua vida, você voltou a comer, comeu compulsivamente, vai repetindo esse ciclo, desiste de emagrecer porque ganhou peso, mas não tá se gostando, não tá feliz do jeito que tá, não tá se sentindo bem, vai lá, começa de novo, corta o pão, repete toda essa mesma história e aí você vai acumulando desistências ao longo do processo. Isso é muito perigoso, mulher, porque cada vez que você desiste, você vai se sentindo mais fraca, você vai se sentindo menos capaz, você vai. Parece que você nunca vai conseguir. Então você tenta uma vez, não dá certo, desiste, mas você não tá feliz com o jeito que as coisas ficaram. Aí você vai lá, tenta de novo, faz igual tinha feito antes, não deu certo, mas vai lá e tenta fazer igual. E não dá certo de novo, então você desiste mais uma vez. E aí você vai fazendo isso ao longo da sua vida. Quantas vezes você já não tentou emagrecer de várias formas até hoje e não deu certo? E não conseguiu, e desistiu, e voltou a ganhar peso. E aí perde 3 quilos, volta a 5. Perde 5, volta a 8. É uma conta que não fecha. E ao longo da vida você vai acumulando peso. E ao longo da vida você vai desistindo. E cada vez que você desiste, você vai registrando lá na sua mente. Ah, eu sempre desisto fácil. Para mim nunca dá certo. Tudo que eu começo eu não termino. Eu sou fraca. Não é para mim. Não vai funcionar. Aí você, lá na frente, você vai tentar de novo, porque você não está se sentindo bem. Só que quando você for tentar de novo, toda essa sua memória de desistência vai vir à tona. E aí você vai pensar, lá vou eu de novo. Será que dessa vez vai dar? Será que eu vou conseguir? Até onde eu vou ir? Até onde eu vou aguentar? Então você já vai começar sem acreditar que você consegue, que você dá conta, que você é capaz. E aí vai ficando cada vez mais difícil, porque você foi reforçando na sua mente ao longo de muitos e muitos e muitos anos, muitos padrões negativos alimentares que vão fazer você só
ganha peso, ganha peso, ganha peso, e você foi reforçando também muitos padrões de pensamento que foram dizendo que você não consegue, que você é fraca, que não dá. E aí o risco é você cair em estratégias furadas, vai tentar tomar um shake, vai tentar tomar um medicamento, vai tentar fazer uma plástica, vai tentar fazer um procedimento estético que também não vai dar resultado. E aí você começa a ficar numa situação que você não entende mais o que está acontecendo. Poxa, já tentei cortar o pão, já cortei o arroz, já cortei a massa, já fiz cirurgia, já tomei shake, já tomei remédio, já tomei suplemento, chá, e nada dá certo. Então quer dizer, mulher, que tudo isso realmente não funciona. Não é que você não consegue, é que desse jeito não funciona para ninguém. Não adianta, não vai adiantar. E aí, nesse processo todo, você vai ganhando peso, e quanto mais peso você tem para perder, mais persistente e mais insistente você vai precisar ser quando você encontrar a forma certa de emagrecer, que é o que eu ensino aqui. É você estabelecer uma nova relação com o alimento, com a comida, é você aprender a comer sem culpa, em paz, de forma consciente, mulher. É a única maneira de você emagrecer e não recuperar mais. Não adianta fazer dieta, fazer protocolo detox, fazer desafio de 15, 21 dias, cortar o pão, cortar o leite, corta isso, corta aquilo. Não adianta, isso não é para a vida. E o que não for para a vida toda, a gente não vai manter. E se não for assim, é acabar aquele desafio, é acabar aquele protocolo de não sei quantas fases e você vai voltar, ganhar peso, tá? Mas o que fazer em relação ao pão? Como que eu faço? Como que eu como que eu vou emagrecer se eu não tirar o pão, então, Laís? Vou te explicar, presta muita atenção. É muito importante que você escolha sempre a melhor opção para você. Daqui a pouco, a melhor opção para você é o pão francês. Talvez a melhor opção para você não seja o pão francês, seja um pão integral, seja um pão de 7 grãos, de 15 grãos, seja um pão de centeio, não sei. Você precisa se conhecer, conhecer a sua relação com a comida para saber qual é o pão ideal para você. Depois que você fez, que você escolheu qual é o pão ideal para você, e se você conseguir, você faz em casa. Se você não conseguir fazer em casa, você compra. Pode comprar o pão fatiado da prateleira do supermercado? Pode, porque não é o pão sozinho que é o vilão, lembra? Então você pode sim, para facilitar mais a sua vida. Essa é a primeira coisa, tá? Escolher a opção de pão mais adequada para você. E a mais adequada para você não significa ser a mais cara, a mais famosa, a sem glúten. É aquela que te faça bem também, emocionalmente. Às vezes vai ser o pão da avó, às vezes vai ser o pão da mãe. Então, identifica qual é o pão mais adequado para você, que você vai conseguir usar no seu dia a dia e conseguir trabalhar também em cima da sua relação com ele, tá? A segunda forma de você continuar comendo pão e emagrecer mesmo assim, é você escolher um momento do seu dia para consumir esse pão. Então, você vai cuidar. Vamos imaginar que você escolheu o café da manhã. Então, o café da manhã vai ser o momento do meu dia onde eu vou comer o pão. E aí você vai observar, vai se organizar e vai se planejar para que nos outros momentos do seu dia você tenha outras opções disponíveis e não o pão de novo. Porque o problema não é o pão, o problema é como a gente usa o pão. Muitas vezes a gente come o pão no café da manhã, no lanche da manhã, no lanche da tarde, quando a gente chega em casa e antes de dormir. Aí a gente tem um grande problema. Então, defina, mulher, aí na sua vida, na sua rotina, de acordo com a sua realidade, qual é o momento do dia que o pão fica mais viável, que o pão é uma opção que vai quebrar um galho, que vai ser mais fácil, que você está com menos tempo ou que você tem mais vontade de comer o pão. E é naquele momento que você vai comer o pão. E nos outros momentos do dia, você vai ter outras opções para suprir esse lugar do pão.
E aí, isso, quais são as melhores opções, quais os horários, isso tudo eu ensino dentro dos meus programas, no consultório eu ensino também. Mas aqui, nos conteúdos gratuitos, você consegue encontrar conteúdos que falam sobre os melhores alimentos para emagrecer, sobre os alimentos que você deve evitar se você estiver procurando emagrecer. Então, dá uma olhada aqui em todos os conteúdos que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso sozinha também, tá? Depois de fazer isso, escolher qual é o pão mais adequado para você, escolher um momento do dia para estar comendo esse pão, você vai fazer uma terceira coisa, que é observar a quantidade de pão, mulher, que você vai consumir. Porque também não vai adiantar muito você escolher o melhor pão, escolher o horário, se nessa hora você sentar e comer o pão inteirinho. Aí vai ser um problema. Então, escolher comer o pão de noite, mas sentar lá e comer o pão inteiro, ou comer 3, 4, 5 pães franceses de uma vez só, vai ser o problema. Lembra que eu falei? Não é o pão, é como a gente come esse pão. Então, Gladys, dá para eu emagrecer comendo pão se eu fizer essas 3 coisas que tu me ensinou aqui? Sim, mulher, dá. Lembra que eu falei que eu como pão todos os dias? E as minhas pacientes comem pão todos os dias? Comem. Algumas comem pão francês, outras comem pão de milho, outras comem o pão que a mãe faz, outras fazem pão em casa, outras compram no supermercado, na padaria. Tá tudo certo. O importante é a individualidade, a tua história com o pão. Que lugar esse pão está ocupando na sua vida? Por que você gosta de pão? Desde quando você gosta de pão? E saber o que fazer quando você não consegue se controlar em relação ao pão. Isso é fundamental. E isso tem a ver com relacionamento com a comida, com consciência alimentar, que é a base dos meus programas de emagrecimento e do meu trabalho com as minhas pacientes no consultório também. A auxiliar nesse desenvolvimento da consciência alimentar e da relação com os alimentos, todo e qualquer alimento que exista, porque existem tantos, né? A gente não precisa se limitar e a gente pode sim comer absolutamente de tudo e ainda assim emagrecer mais de 10 quilos e se libertar da ansiedade ao comer. Então, fazendo tudo isso, você consegue manter o pão dentro da sua rotina alimentar, dentro da sua alimentação, facilitar também muitas vezes essa sua rotina e comer com menos ansiedade. E como eu te falei, mulher, aqui tem muito conteúdo sobre tudo isso, tá? Sobre ansiedade ao comer, sobre melhores alimentos para emagrecer, esclareço muito aqui sobre o jejum, esclareço muito sobre detox, sobre o que não comer para uma mulher que está buscando emagrecer, sobre estratégias e formas mais efetivas para que você alcance de fato esse resultado, tá? Então, vou te deixar esse convite. Dá uma vasculhada aqui no canal, assista todos os meus conteúdos, tá? Porque eles realmente têm o potencial de transformar a sua realidade em relação ao emagrecimento. E eu quero que você me conte aqui nos comentários desse vídeo que você está assistindo agora, o que você achou disso? Você sabia que dava para emagrecer mesmo comendo pão? Você já tinha ouvido alguém falar que você podia sim comer um pão caseiro, um pão francês, o pão que a tua mãe faz, o pão que tu mesma faz em casa e mesmo assim conseguir emagrecer? Ou você tinha essa informação de que pão é proibido, que pão é vilão, que pão faz mal, que pão engorda e que tinha que cortar? Então me conta aqui o que você achou desse conteúdo, se eu consegui ajudar você com o que eu falei aqui e se tudo isso fez sentido de alguma forma para você. Se tiver ficado alguma dúvida também você pode colocar aqui. Se você quiser fazer algum comentário sobre qualquer coisa que eu falei, você fica à vontade para usar aqui os comentários e eu poder ajudar também, poder responder, poder interagir, poder te impulsionar ainda mais. Certo, mulher? Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e eu espero você no nosso próximo conteúdo. Um grande beijo!